abençoe. Irmãos, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Uma reflexão no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 em diante. O texto diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quero começar essa palavra fazendo aos irmãos uma pergunta. Olhe para cá, preste atenção. Você se incomoda com gente que está em paz? Você se incomoda com gente que está quieta? Parece nem ter lógica essa pergunta, mas eu quero fazer outra pergunta. Você se incomoda com gente feliz? Às vezes a gente pode até dizer que não, mas quantas pessoas às vezes se incomodam terrivelmente porque o outro está feliz, porque o outro está quieto, porque o outro está em paz? Maria estava quieta aos pés do Senhor Jesus. Isso incomodava Marta. Será que nós nos incomodamos com a paz do outro, com a quietude do outro, com a felicidade do outro? Nós sabemos ver, olhar, admirar o outro que está feliz, está em paz, está quieto, está bem? Será que a gente, ou isso nos perturba? O texto que lemos nos mostra Maria. Diz o texto que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Quedava-se, estava quieta. E eu quero trazer a palavra para nós, uma alma em quietude. Lembra quando Deus diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus? Nós precisamos aprender isso, nos aquietar nossa alma, nos aquietar por dentro. Às vezes nós estamos agitados demais, e às vezes é a agitação interna, na mente, na alma, a mente que não para, o coração que não para, né? Aquela agitação grande. E interessante que Jesus, surpreendentemente, vai lá para a casa de Marta e Maria, e Marta agitada para um lado e para o outro, enquanto que Maria se aquietou aos pés de Jesus. E temos umas lições preciosas nesse texto, irmãos. Aquiete-se, fique calmo. E temos umas lições aqui nesse texto. A quietude da alma, essa é a palavra. Repita comigo: a quietude da alma. A
quietude. Maria se aquietou. E algumas lições. A primeira delas, saiba aproveitar o tempo oportuno limitado. Uma alma em quietude, ela sabe aproveitar o tempo oportuno limitado. O tempo de Jesus na casa de Marta e Maria era bem limitado, ele estava de passagem. Ele não ia passar muito tempo, era bem limitado, mas uma alma, uma pessoa que tem quietude na alma, sabe aproveitar o tempo oportuno limitado. Era oportuno e ao mesmo tempo era limitado. Pouco tempo. E Maria sabe aproveitar esse tempo, porque sua alma está em quietude. Quando nós temos uma alma em quietude, a gente sabe aproveitar o tempo oportuno limitado. Às vezes é só aquele tempinho, bem limitado, mas a gente precisa aproveitar, às vezes, aquele tempinho ali. Uma alma em quietude, irmãos, ela ouve mais de Jesus do que fala de si. Dá para repetir isso? Ela ouve mais de Jesus do que fala de si. Maria ouviu mais de Jesus do que falou de si. Ela ficou quieta, ouvindo Jesus. Diz a palavra que ela estava ali aos pés do Senhor. Nós temos que ouvir mais de Jesus do que falarmos de nós mesmos. Temos o prazer de ouvirmos Jesus, ouvirmos a palavra do Senhor, e Maria estava ali ouvindo muito mais de Jesus. Ficou quieta, ouvindo Jesus, os ensinamentos de Jesus. Isso é uma alma em quietude. Nós precisamos ter essa alma em quietude e ouvirmos mais do Senhor Jesus, aprendermos mais do Senhor Jesus. Irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas estão tão agoniadas, inquietas, que elas estão ouvindo muitas coisas e ouvindo muito pouco de Jesus. E nós precisamos ouvir mais de Jesus, porque é o que vai ficar, é o que vale a pena na nossa vida. Ouvir mais de Jesus, ouvir mais pregações sobre Jesus, ouvir mais a palavra do Senhor, mais os ensinamentos do Senhor. Então se aquiete, quieta a sua alma, e ouça mais de Cristo. O pastor Carlos Queiroz, lá do Ceará, recebeu uma moça lá no aconselhamento, e veio ela e a colega. Aí ela disse para o pastor: pastor, não sei por que o Senhor não fala comigo. Eu queria tanto que o Senhor falasse, mas eu estou numa luta e o Senhor não fala comigo. Aí a colega disse: pastor, sabe por que Deus não fala com ela? É que ela não dá tempo, ela fala demais. Não dá tempo. Ela não aquietava para ouvir o Senhor. Pare para ouvir o Senhor, tenha prazer em ouvir o Senhor. Então, a alma em quietude, ela ouve mais de Jesus do que fala de si. Precisamos ouvir mais do Senhor. Uma alma em quietude aprende sempre, mesmo quando tem uma grande demanda. Diga comigo, aprende sempre, mesmo quando tem uma grande demanda. Tinha muito serviço naquele dia, mas ela resolveu aprender, sabendo que tem a demanda. Às vezes nós fazemos o contrário, por causa da demanda a gente não quer aprender, a gente não vem, não participa da escola dominical. Não vou participar da escola dominical porque eu tenho que varrer a casa, porque eu tenho que lavar os pratos, porque eu tenho que cuidar da comida, eu não vou para a escola dominical. Maria foi completamente diferente. Quando uma pessoa diz: eu não vou para a escola dominical, eu não, porque tem isso, tem aquilo outro, isso é sinal de uma alma que não está em quietude, porque uma alma em quietude, ela para aprender. E quem para de aprender? Irmãos, eu já estou com 40 anos de ministério completo este ano. Fora o tempo do seminário e o tempo de igreja.
Se é uma das coisas que eu sempre tive alegria foi de escola dominical. Eu ia para a escola dominical lá na minha igreja, em Crateús. Andava, porque você sabe que em Crateús não tem ônibus coletivo. Foi uma cidade que nunca aprovou ônibus coletivo. Por isso que lá em Crateús foi o primeiro lugar do Brasil a ter mototáxi. Mototáxi foi criada em Crateús, que fica a 6.000 quilômetros de Nova York. Então foi lá em Crateús que começou. Mas isso começou por uma necessidade, como já tentaram algumas vezes colocar ônibus coletivo na cidade, e as pessoas não querem. E aí começou o negócio de moto, né? E aí veio o mototáxi. Eu soube disso através de uma emissora de televisão que fez uma reportagem sobre esse assunto. E naquela época não tinha nem mototáxi, eu saí de casa andando e ia lá para a igreja. Era uma boa andada, mas eu ia para a escola dominical porque eu sabia que eu ia aprender, e como eu aprendi muito. Então, irmãos, uma alma em quietude aprende sempre de Jesus, mesmo quando tem uma grande demanda. Será que não tem? Quantos irmãos aqui, se tivesse em casa, teria tanta coisa para fazer? Não teria? Se você estivesse em casa, tinha muita coisa para fazer. Mas uma alma em quietude, ela aprende sempre com Jesus, mesmo quando tem uma grande demanda. Você vem para a escola dominical, não, eu vou aprender. A pia está lá, cheia de prato, tem um bocado de coisa lá em casa para fazer, tem um bocado de coisa, mas eu vou hoje para a escola dominical porque eu quero aprender mais do Senhor na minha vida. Em quarto lugar, irmãos, uma alma em quietude deixa marca e não mancha na história. Uma alma em quietude deixa marca e não mancha na história. Maria deixou uma marca. E Jesus citou aquilo. Veja que Jesus disse, olha, Maria escolheu a melhor parte. Ela deixou uma marca na história e não a mancha. Nós somos desafiados a deixar marcas e não manchas na história. O que é que você vai deixar na história? O que é que você vai deixar na história dos seus filhos? Há irmãos que não vêm para a escola dominical, não trazem os seus filhos. Esse menino vai crescendo e aprende a não vir para a escola dominical. Você está deixando uma mancha. Gente que está deixando mancha, em vez de marca na história do seu filho. Meninos precisam vir para a escola dominical, aprender mais. Você vê menino que vem para a escola dominical, sabe muita história, aprende muita coisa, desenvolve, perde a timidez. Agora, os pais não vêm, como é que as crianças vão vir? Deixe uma marca na história da sua família. Deixe uma marca na sua casa, nos seus filhos lembrarem. Irmãos, é tão interessante que eu vi o pastor Sérgio Lira falando aqui na igreja, quando as crianças cantaram, vinde meninos, ele disse que viajou para a infância dele, quando na igreja cantava para chamar as crianças. Então esse cântico que é antigo, que ninguém quer mais cantar nas nossas igrejas, nós resgatamos o cântico de uma maneira muito bonita, as crianças têm cantado aqui na igreja. Veja que isso ficou uma marca, que marcou a vida do pastor Sérgio. Quantos anos? O pastor Sérgio deve ter uns 70 anos, calcula, e marcou a vida dele. Veja, irmãos, nós precisamos deixar o quê? Marcas, e não manchas na história. Mas para isso, nós precisamos ter uma alma em quietude. Então Maria deixou uma marca na história que deve ser seguida. Quinto lugar, irmãos, consiga discernir o tempo de cada coisa. Repita isso comigo. Consiga discernir o tempo de cada coisa. Precisamos discernir o tempo de cada coisa. Esse é o tempo
para aprender. Esse é o tempo para varrer a casa. Esse é o tempo para trabalhar. Aí Maria soube discernir. Olha, se Jesus está vindo na nossa casa e ele veio de surpresa, e é pouco tempo que ele vai passar, ela discerniu que aquele tempo era um tempo para ela ficar com o Senhor perto, e diz o texto que ela ficou aos pés de Jesus, ficou quieta. A palavra quedar-se é a ideia de quieta. Então ela ficou quieta ali aos pés de Jesus, porque ela conseguiu discernir que aquele era um tempo precioso para a vida dela. Estar na escola dominical, irmãos, é um tempo precioso para a nossa vida. Quanto que a gente aprende na escola dominical? Na escola dominical a gente trabalha mais detalhadamente os textos, a gente vai aprendendo mais. O problema é que às vezes a nossa alma não se aquieta, e aí a gente não aprende, e a gente não para. E veja só, quem ganhou naquele dia, foi Marta ou foi Maria? E aí Marta para um lado e para o outro, aí Jesus vai e diz: Marta, Marta, tu estás agitada, inquieta, com tanto... Mas talvez algumas irmãs e irmãos aqui estejam prontos para defender Marta, e dizer: não, Marta que estava certa, que era um visitante, estava na casa dela. E a gente talvez fique até igual Marta, contra Jesus. O senhor não está vendo que minha irmã aí está aí quieta, não faz nada, e eu aqui agitada. Gente agitada não é assim? Está fazendo tanta coisa e ainda fica perturbando os outros, e ainda vai perturbar Jesus. Se aquiete, irmãos. Vamos nos aquietar. E consiga discernir o tempo de cada coisa. Esse é o tempo para aprender. Esse é o tempo para me edificar. Reverendo Otto Guanais Dourado dizia que um homem todo final de semana passava numa rua e alguém sempre observava: que tanto esse homem passa nessa rua, tanto esse homem passa nessa rua, todo final de semana ele passa. Aí um dia o homem resolveu abordá-lo e disse: pessoal, me diga uma coisa, o que tanto o senhor faz para ir, que todo final de semana o senhor passa para lá? Disse: eu vou ouvir um homem que acredita no que prega. Eu estou indo ouvir um homem que acredita no que prega. E ele ia para lá e dizia assim: e é com isso que eu vou garantir minha semana. Você tem que discernir, meu irmão, o tempo de cada coisa. Você já viu como nós estamos bagunçados e a gente atropela tudo? Você precisa discernir. Domingo deve ser um dia de alegria para aprender, para vir para a casa do Senhor, para louvar a Deus e tal. Você já passa a semana toda agitada, nem pisa na igreja, e aí quando chega no domingo, aí arranja coisa para fazer. Você está quebrando o mandamento do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor fez o mundo, fez todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E Deus descansou, não é porque ele precisava descansar, foi para servir de modelo para nós, de padrão, de exemplo para nós. A gente tem que se aquietar, a gente tem que parar. A Bíblia diz no mandamento do Senhor que os animais precisam descansar, os animais também precisam parar. Se você não se aquietar, daqui um tempo você vai estar esgotado, mente esgotada, vida esgotada. Escola dominical, culto à noite, para a gente se aquietar nos braços do Senhor, vir ficar na paz do Senhor. E Maria conseguiu se aquietar. Só foi um dia, irmãos, e passou rápido. Aquiete. Diga para Deus hoje: Senhor, me aquieta. Você está ansioso, não consegue se aquietar. E o meu futuro? Aí a gente canta: e o meu futuro em tuas mãos eu tenho. Lembra da palavra do pastor Jean Marc, quando ele pregou lá na igreja central, do irmão que orou e disse: Senhor, fala comigo, como será o meu futuro? O Senhor disse para ele: eu estarei lá no teu futuro. Deus estará lá no teu futuro. Então se aquiete, irmãos,
Aquiete em nome de Jesus. Você precisa ter uma alma quieta. Você não consegue acrescentar um covo da sua existência. Você não vai acrescentar nada, então se aquiete. Fique em paz. Ore a Deus, entrega tudo ao Senhor. Como disse a Socorro Teles, disse, entrega e solta. Porque às vezes a gente entrega para o Senhor e fica segurando. Socorro Teles disse que a gente tem que entregar e soltar. O problema é que a gente entrega e fica segurando. Será que vai dar certo? Será que Deus me aquietou quando a gente estava construindo esse templo. Eu estava inquieto, agitado, preocupado. Recebi a visita do pastor Lu aqui na igreja. E eu disse, pastor, eu estou preocupado, meu Deus, como é que vai ser? E ele disse assim, calmamente. Deus está mais preocupado com a sua obra do que você, pastor. Tem hora que a gente pensa que a gente está mais preocupado com a nossa família do que Deus, que a gente está mais preocupado com a igreja do que Deus. A gente pensa que a gente é melhor até do que Deus, que está mais preocupado do que Deus. Deus está preocupado com você e vai dar o fim que Ele quer. Então, aquiete-se. Vamos ficar em pé, vamos orar. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Está agitado. O que está acontecendo? Irmãos, nós somos imitadores de Cristo e não do mundo. O mundo está aí agitado. O mundo está aqui quieto. Põe a mão no seu coração e diz, Senhor, me aquieta. Ore a Deus agora. Diga, me aquieta, Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Diego vem aqui para orar. E a igreja toda orando. Me aquieta em relação ao futuro, Senhor. Me aquieta em relação à minha casa. Me aquieta em relação às minhas finanças. Diga isso para Deus. Me aquieta em relação a tudo, Senhor. Ore. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Nós não viemos simplesmente porque o nosso coração desejava esse dia mais do que tudo, mas em especial hoje viemos aqui porque o Senhor nos trouxe para ouvir a Tua palavra, e a nossa alma agitada encontra descanso hoje, Senhor. Senhor, as demandas da vida são gigantescas, elas ocupam nossa mente, ocupam, Senhor, o nosso coração, elas machucam o nosso corpo. Quantas vezes, Deus, dores que não estavam acontecendo e surgem por causa desse ruge-ruge da existência. E Deus, nesse corre-corre, nós perdemos aquilo que é essencial muitas vezes. Deixamos de lado, Senhor, princípios que são eternos e labutamos, ó Deus, por coisas que são extremamente passageiras e limitadas. Senhor, nós queremos hoje responder positivamente à Tua palavra, Senhor. Que as nossas amarras, Deus, que as correntes que nos prendem a esse ativismo exacerbado, Deus, que possa em nome de Jesus serem quebradas e possamos descansar, assim como Maria descansou naquilo que era importante, naquele momento que era importante, Senhor. Que o nosso coração encontre a calma, a paz em Tua santa palavra. Como deve ter sido maravilhoso estar aos pés de Jesus, aprendendo ali. Mas isso acontece ainda hoje. Nós estamos aqui hoje, aos pés de Cristo, aprendendo a Sua palavra. Que o nosso coração se acalme, Deus. Que a nossa mente, Deus, em turbilhão, encontre calmaria. Que possamos sair daqui leves, crentes, de que o nosso futuro, a nossa vida, as nossas demandas estão sob os cuidados de alguém que não falha, que é todo poderoso, que não cochila, que não dorme, mas que está sentado sobre o governo desse mundo e não esqueceu de nenhum de nós, porque Ele tem uma aliança conosco no sangue de Cristo e não vai nos abandonar. Nós confiamos nosso futuro em Tuas mãos. Nós queremos hoje ter uma declaração de fé verdadeira diante do Senhor. Nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor. As nossas demandas, nossas famílias, nossos ministérios, nossos recursos, toda a nossa vida, nós colocamos aos Teus pés. E queremos sair daqui hoje tranquilos, calmos e serenos, confiando em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.